A gente quer só o resultado, a gente só quer o crescimento, mas a gente não quer seguir esses processos, essas coisas. Oi, alunos da PUC Paraná, estamos de volta para a segunda aula da nossa disciplina de Growth Hacking e Aquisição de Cliente. A gente vai falar de metodologia de Growth Hacking, ou seja, agora a gente já está entrando um pouco em como que a gente coloca em prática. Nós conversamos sobre a origem do termo, o que ele significa e não significa, quais são as características de quem trabalha nessa área. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa sequência de metodologias, começando pelos principais frameworks. O que são frameworks, gente? São formas de te ajudar a pensar sobre o tema, tá? Então, um dos frameworks de growth mais conhecidos chama North Star Metric. Uma tradução literal seria a métrica da estrela do norte, mas a estrela do norte ela é a estrela guia, tá? Então ela é uma métrica que seja uma estrela guia para o seu negócio. O Chanelis descreve essa métrica da seguinte forma: a métrica estrela guia é a métrica específica que melhor captura o valor central que seu produto entrega para os clientes. Otimizar seus esforços para crescer essa métrica é a chave para impulsionar o crescimento sustentável na sua base de clientes. Ou seja, qual é a métrica que realmente diz que seu produto está indo bem? Né, que os clientes têm uma grande aderência, que a coisa está funcionando. Eu falo muito produto, gente, porque no mundo de startup, produto é a empresa, né? Mas, basicamente, qual é a métrica do seu negócio que realmente é a métrica ali, estrela guia, que você deve buscar, né? Que você vai atrás, porque ela demonstra essa interação dos clientes com o seu negócio. Aqui nesse slide, a gente tem um desenhozinho, um framework da amplitude de como que a North Star Metric se relaciona com outras coisas dentro do negócio. Então, ela é um leading indicator, né? Ela é um indicador-chave de crescimento sustentável e atua como um tecido conectivo entre o produto. Então, assim, os vários inputs de produto. Então, como que a pessoa está usando, como ela está se cadastrando, por quais etapas ela está passando, quais são as features que a gente deve priorizar. Então, uma série de informações sobre o produto de um lado, com o objetivo do negócio, com a estratégia de produto, quais são os objetivos de médio e longo prazo, de geração de valor. A métrica estrela guia, ela tá no meio para conectar essas duas frentes, ou seja, ela quer pegar qual é o objetivo estratégico do negócio e transformar em ações, em métricas de input para o produto refletir esses objetivos. E aí ela passa a ser a forma de mensurar como que os clientes, se isso está dando certo ou não, se os clientes realmente estão comprando o que você quer, né? Então, para a gente tangibilizar um pouco, eu coloquei aqui nesse slide a métrica estrela guia de algumas empresas. A do Airbnb, por exemplo, é o número de noites reservadas. Se você parar para pensar, o objetivo de quase todo negócio é faturamento, né? Ou é faturamento, é crescimento, alguma rentabilidade específica. E se você pensar sobre o Airbnb, o número de noites reservadas é um indicador-chave de se eles vão chegar no faturamento. Né? E, ao mesmo tempo, ela ajuda a conectar com as várias iniciativas do produto, porque o time de produto precisa pensar, ok, como que eu deixo, então, a experiência de reserva melhor? Como que eu atraio melhores lugares para as pessoas ficarem? Como que eu crio um programa de relacionamento para elas se hospedarem comigo mais vezes? Como que eu faço um programa de indicação que permita com que elas chamem mais pessoas, que também reservem mais noites? Então, você vê que ela realmente acaba sendo a conexão entre o objetivo do negócio e as várias iniciativas que você pode ter. O Netflix tem uma métrica estrela guia, a métrica estrela guia dele é diferente. Ela é o tempo gasto, o tempo dos usuários gasto consumindo filme, consumindo conteúdo lá dentro, né? Filme, série, etc. Então, para eles, essa é a métrica estrela guia. É isso que eles querem otimizar. Que no final vai gerar mais assinatura, vai gerar menos pessoas cancelando o serviço, concorda? Porque quanto mais tempo você passa consumindo conteúdo lá dentro,
mais a plataforma está sendo relevante para você. Então, vai fazer eles pensarem, por exemplo, o NPS, o Net Promoter Score, das séries, das produções originais. Tudo isso, o algoritmo de recomendação, porque quanto mais ele recomenda coisas boas para você, mais tempo você passa lá dentro assistindo. Então, perceba bem, aluno PUC Paraná, que cada um deles realmente busca a métrica estrela guia que mais faz sentido para os objetivos de negócio deles, tá? E o Uber, a métrica estrela guia deles, divulgada há um tempo atrás, era o número de corridas diárias. E aí por trás tem um monte de coisa, tem satisfação do motorista, satisfação da pessoa que está pegando o carro, a frequência de uso, tudo isso está envolvido para essa métrica acontecer. Na Max Milhas, a nossa métrica estrela guia é a quantidade de passagens emitidas por dia, né? Não é passagens vendidas, é passagens emitidas, porque às vezes a gente vende, mas tem algum problema no meio do caminho. Então, essa é a nossa métrica estrela guia, e a gente precisa fazer um monte de coisa por trás para isso acontecer. E no fim das contas, a quantidade de passagens emitidas está ligada também ao nosso faturamento, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender essa parte. E porque eu vou falar agora de um outro tipo de métrica. Então, existe a métrica estrela guia, que é como se fosse uma representação do seu objetivo estratégico numa métrica, tá? Então, assim, se eu tiver que acompanhar uma métrica, qual é? É aquela. E aí, já aqui nessa tela, eu tô mostrando um frameworkzinho para vocês desenharem um outro tipo de métrica, que é a métrica que se chama One Metric That Matters. É tudo em inglês, né, gente? É meio complicado isso. Aqui no Brasil, o meu sócio da Growth Leaders Academy criou uma versão dele que ele chama de métrica da obsessão, que é parecida, não é exatamente a mesma coisa, mas tem a ver, são conceitos próximos. A One Metric That Matters é um número, é a métrica que melhor representa o que é importante para a empresa agora. Então, vamos pegar lá o exemplo da Max Milhas, né? A Max Milhas, a nossa métrica estrela guia é a quantidade de passagens emitida por dia. Só que o que eu identifiquei que hoje é o mais importante para essa métrica acontecer? Porque concorda que é muito amplo, tem muita coisa ali para acontecer essa quantidade de passagens emitidas. Então, eu posso dizer que hoje, não é um exemplo real, mas só para a gente ilustrar, que hoje o mais importante para mim é recompra, que mais pessoas, não, que as pessoas que já compram comigo comprem mais vezes. Então, elas compram uma vez por ano, eu quero que elas façam 3, 4 viagens do ano, ou todas as viagens do ano dela com a Max Milhas. Então, é recompra, tá? Então, essa pode ser uma métrica de obsessão ou uma métrica que importa, uma metric that matters agora, porque eu identifiquei que essa métrica, no momento, é a mais importante para impulsionar a minha métrica estrela guia, para me fazer chegar mais perto do meu resultado. E aí tem um frameworkzinho aqui para você ir respondendo para chegar nesse resultado de qual é a métrica, One Metric That Matters. Então, você começa vendo quais são os indicadores de sucesso iniciais para essa métrica, qual é a data-alvo que você quer atingir o objetivo, qual é o valor que você quer chegar e o valor base. Então, assim, hoje minha taxa de recompra está em 5%, eu quero que ela dobre, eu quero que ela chegue a 10% até o fim do ano, tá? E a forma que eu vou mensurar eu vou ver se a pessoa está fazendo mais buscas no meu site. Eu preciso ter métricas que me deem indícios de que isso vai acontecer, para eu acompanhar se eu estou no caminho ou não. Então, tá fazendo mais busca, tá interagindo com os meus e-mails, poxa, comprou não as 4 passagens ainda que eu queria, mas já comprou a segunda passagem. Quais são as métricas intermediárias, os lead indicators, que me levam até eu atingir a minha One Metric That Matters? E lembre sempre, gente, deixar a métrica de vaidade de lado. O que é métrica de vaidade? É quando existe um número ali que é só para inflar o seu ego e o ego do seu negócio. Então, assim, curtidas no Facebook, seguidores no Instagram, acessos no site. Isso não é uma One Metric That Matters. Raramente vai ser. Porque isso não gera resultado para o negócio. Isso gera movimento, conhecimento, alguma outra coisa. Eu gosto de ter muito seguidor, mas não faz com que nenhum resultado seja atingido. Por isso que a gente chama uma métrica de vaidade, é só um número bonito.
O outro framework super famoso é o do funil pirata. A gente falou um pouquinho dele no começo, né, para explicar por que growth passa pelas diferentes etapas do funil. Mas basicamente o funil pirata, ele foi um framework criado pelo Dave McClure, que é o fundador da 500 Startups. Eu fui acelerada lá nessa aceleradora no Vale do Silício, e ele chama de o funil pirata porque é AARRR, né? Então fica um som R, que ele fala que é como os piratas brincam e se divertem e tudo mais. Mas basicamente, ele serve para acompanhar os clientes por diferentes etapas de interação com o produto, para maximizar o crescimento. Então, ele foi um framework muito importante. Hoje existem frameworks mais modernos, mas ele ainda ajuda muito a gente a pensar nessa lógica de, não é só trazer gente para dentro. Né? Como eu faço minha marca ser conhecida, como eu trago gente para dentro, mas como que eu ativo essa pessoa? Como que eu faço ela chegar num momento uau? Um exemplo de um momento uau o Twitter, por exemplo, eles perceberam que quando um usuário seguia 7 pessoas, se eu não me engano, acho que é esse o número, 7 pessoas, ele se engajava com a plataforma e continuava usando. E quem não fazia isso, quem não encontrava rapidamente 7 pessoas para seguir, abandonava a plataforma. Isso lá no começo, tá, gente? Depois eles já fizeram vários outros experimentos e descobriram várias outras coisas. Então, esse momento passou a ser o momento de ativação deles. Não bastava a pessoa criar uma conta no Twitter, ela tinha que seguir 7 pessoas, porque eles sabiam que a partir dali elas iam continuar usando o produto. Então, o que eles fizeram com base nisso? Eles começaram a recomendar perfis, né? Então, quando você criava a conta, ele já falava assim, ó, tá aqui. Se você fosse do Brasil, provavelmente ele ia falar, segue aqui o Neymar, segue aqui a Anitta, segue aqui... Porque era a forma de você já ter, e ele também tentava entender quem eram os seus amigos que estavam na plataforma, obviamente, para você ter... para você seguir pessoas que fizessem sentido para você e fazer você ativar dentro do serviço. A retenção, a receita e a recomendação, né? Indicar para outras pessoas, comprar mais vezes. Então, o funil pirata foi muito importante. Ainda é muito importante para a gente lembrar que não é só sobre trazer gente para dentro. E aí, uma coisa curiosa que eu não sei se todo mundo sabe, mas quando o Dave começou a trazer o funil, ele falou assim que existem 3 etapas, que a primeira era você fazer um bom produto. E fazer um bom produto tem a ver não com aquisição, tem a ver com ativação e retenção. Aí você fala assim, mas Tayana, como é que eu vou ativar e vou reter se eu não tenho cliente porque eu não fiz aquisição? No início de um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é ter product market fit, que é quando o seu produto tem uma relevância muito grande para uma audiência específica, tá? Não é sobre ele ser, o Twitter que todo mundo conhece. É sobre ele ser uma plataforma ali de micromensagem que um público muito específico adorava, né? Então, por isso que no começo é sobre ativação e retenção, é sobre você entender esse momento que faz ter o uau e sobre as pessoas ficarem usando. Uma vez que você consiga isso, você pode começar a pensar na próxima etapa, que é mais marketear o produto mesmo, que é a aquisição e recomendação. Então, quando você vai lançar uma empresa, primeiro se preocupa com ativação e retenção, próximo passo você vai pensar com aquisição e recomendação. E por que recomendação? Porque recomendação vai te trazer um fator viral, te trazer mais gente para dentro. Né? Aquisição orgânica de clientes, porque a Tayana está indicando um amigo para vir, vários amigos. E aí, por último, você pensa em fazer dinheiro, em receita e lucratividade. Essa foi a forma original que ele trouxe o funil pirata para o contexto aí de mercado. Mas existe algo mais moderno do que o funil pirata, que são os growth loops. Tem um desenho aí na tela mostrando para vocês. Quem criou esse conceito foi a Reforge, o Brian Balfour, que a gente já trouxe aqui, frases dele, é fundador da Reforge. Existe um artigo que explica que os growth loops são os novos funis, né? O nome desse artigo é Growth Loops are the New Funnels, tá aqui também na apresentação para vocês. O que são os loops? Eles são sistemas fechados, onde as entradas, os inputs, geram mais de uma saída que pode ser reinvestida na entrada. Então, eu falei um monte de coisa, parece complexo, né? Mas é o seguinte. Na prática, o que isso quer dizer é que cada novo usuário que eu trago, tá? Ou cada nova entrada de alguma coisa, vamos pensar o usuário que é mais fácil.
essa pessoa passa por algumas etapas dentro do meu produto que gera uma nova pessoa entrando obrigatoriamente. Se esse fluxo não é muito obrigatório, não é um loop, tá? Então ele precisa ter essa característica de diretamente levar ao passo seguinte. Então, um novo usuário, ou um usuário recorrente, é criado e ele entra na plataforma, no produto, faz uma série de ações e gera outros usuários fazendo a mesma coisa. E qual que é a diferença disso para um funil, né? O funil, ele não tem a visão de negócio completa. Aqui no Growth Loop a gente tem. Porque ao invés de eu cuidar só de marketing, só de aquisição, só de produto, só de vendas, de ter isso em silo, né, pelas etapas do funil, no Growth Loop eu preciso olhar o todo. Porque a minha principal pergunta é: como que meu produto cresce? E como que um grupo de usuários me leva a outro grupo de usuários? Tá? Então, assim, se eu conquistei aqui 6 usuários, como que isso vai me fazer trazer mais 6, e mais 6, e mais 6, e mais 10, e mais 20, e assim por diante? Como o funil ele acaba formando silos, isso gera problemas grandes, porque o marketing, então, ele fica pensando só em trazer gente. Então, ele vai querer trazer gente a um custo baixo, que não necessariamente vai ter a melhor taxa de conversão lá quando a equipe de vendas for fechar essa venda, por exemplo. Né? Aí o produto está preocupado em ter um produto legal que não necessariamente é o produto que a pessoa quer comprar. Então, isso gera essa falta de conexão entre áreas e o resultado como um todo fica afetado. Já no Growth Loop, como ele é um mecanismo que se retroalimenta, ele produz um efeito de juros composto grande para o crescimento da empresa. E aí as áreas de negócio não atuam de forma linear, porque elas têm que pensar juntas o que são essas etapas que levam a mais usuários. Então, só para a gente conseguir ilustrar um pouco, pensa aqui no LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn tem um Growth Loop muito bem feito, que é cada usuário que entra lá, ele, para a rede dele fazer sentido, ele precisa convidar pessoas que ele conheça, ou ele precisa adicionar pessoas que ele conheça. Então, a cada leva de usuários que você traz, eles fazem a ação de convidar, de adicionar, que faz com que mais usuários voltem. Tá? Esse é um dos loops do LinkedIn. Eles têm um outro loop que é de User Generated Content, de conteúdo gerado pelo usuário, que é o seguinte: quando eu entro lá e eu faço o meu perfil no LinkedIn, o Google acaba indexando esse perfil. Se você procurar Tayana Degmon na internet, provavelmente você vai achar meu LinkedIn. E isso faz com que mais pessoas entrem no LinkedIn e criem o seu próprio perfil. Então, o ciclo se retroalimenta constantemente. Quanto mais gente você trouxer, mais elas vão fazer essas etapas que fazem com que mais pessoas voltem. E aí, gente, é importante vocês olharem o slide aqui para entender mais dessa lógica, mas os growth loops, eles precisam ser alimentados por canais lineares, né? Então, o que é um canal linear? Relações públicas, né? Assessoria de imprensa, evento, propaganda de TV, são lineares, porque você faz propaganda na TV, isso não necessariamente faz com que isso não obrigatoriamente faz com que mais pessoas entrem e gera o resultado de mais pessoas entrando faz mais pessoas gerar. Não, com TV não. Com assessoria de imprensa também não. Né? Se vai lá e sai uma matéria sobre a Max Milhas, isso não vai fazer com que mais matérias sobre a Max Milhas sejam criadas ou mais usuários voltem. Então, os canais lineares, eles servem para alimentar o início do loop, tá? E aí você tem os loops de aquisição, que respondem essa pergunta: como que um grupo de clientes leva a outro grupo de clientes? E aí eles podem ser o loop de aquisição viral, de conteúdo, de marketing pago e de vendas. Eu vou falar deles um pouquinho mais adiante, tá? Já que a gente tem na nossa matéria também aquisição, eu vou detalhar um pouquinho mais os loops de aquisição. E existem também loops de retenção, que são como o uso de um usuário ou o uso de outros faz com que mais usuários voltem e usem mais ao longo do tempo. Então, você pode ter loop de retenção baseado em tempo de uso. A cada X tempo você fala para a pessoa, ó,
é importante que você volte aqui para fazer tal atividade. Você pode ter com base em localização, então assim, tá no aeroporto, aí tem uma funcionalidade específica do seu aplicativo que funciona ali, que avisa a pessoa. Então, são loops que fazem, que tem esses triggers para a coisa poder se retroalimentar, tá? E aí, gente, então vamos aprofundar nos growth loops de aquisição, tá? Que são esses loops que fazem com que um grupo de usuários leve a mais grupos de usuários. Isso é muito bonito, né? Imagina isso, infinitos usuários, porque a cada grupo que eu trago, novos usuários entram também. Como que ele funciona? Um novo usuário, um novo cliente, leva a uma série de ações, passos, que leva a algum resultado que diretamente leva ao passo 1, mais usuário e clientes, tá? Alguns tipos de loop de aquisição. Então, loop viral. O loop viral funciona assim. Ao se inscrever, parte dos usuários convida outro para usar o seu produto. É o caso do LinkedIn que eu comentei com vocês. Algumas dessas pessoas que foram convidadas cadastram-se como usuário de novo. Beleza? Então, essa é a ação que essas pessoas tomam. E aí você tem um output, um resultado que é: esses novos usuários convidam outros usuários. E o ciclo recomeça. Né? É um dos loops mais poderosos, é o loop viral de aquisição, tá? E um loop de conteúdo, né? Um growth loop de aquisição de conteúdo. Um usuário se cadastra no produto depois de ver algum user-generated content, algum conteúdo gerado pelo usuário. Eu dei o exemplo do LinkedIn também, mas vamos pensar outro aqui, do meu segmento, né? Eu trabalho no setor de turismo, TripAdvisor. Provavelmente você já fez alguma busca aí no Google, restaurante em Maceió, e você encontrou lá a lista de restaurantes do TripAdvisor com as reviews de várias pessoas que já foram nos restaurantes ali da região. Porque eu fiz a busca e eu vi esse conteúdo, um percentual dessas pessoas, né? Então, um percentual das taianas, dos alunos da PUC, vai lá e cria conteúdo também. Porque eu vi o restaurante, eu fui lá e quero dizer o que eu achei do restaurante. Porque hoje eu fui e não estava tão bom assim. Aí eu vou lá, escrevo e tal. Quando eu escrevo, o conteúdo é ranqueado de novo pelo mecanismo de busca. Quanto mais relevância de conteúdo, mais vezes ele vai aparecer. E aí o que acontece? Outras pessoas pesquisam por esse mesmo tema, acham esse conteúdo e o ciclo se recomeça. Então, de novo, é loop de aquisição. Necessariamente, quanto mais pessoas escrevem, geram conteúdo, mais ranqueia, mais pessoas conhecem a TripAdvisor e isso continua acontecendo de forma infinita. Você vê que não é linear igual um funil, né? Ele não para numa certa etapa, ele se retroalimenta. E existe loop de aquisição de marketing pago, tá? Por incrível que pareça. Então, o usuário se inscreve depois de clicar em um anúncio. Um percentual deles se torna cliente, compra o produto, assina o produto, e o lucro disso é reinvestido diretamente em mais anúncio, tá? E aí parte, clica de novo, compra e tudo mais. Só que você fala assim, tá, mas isso não é o que todo mundo faz? Não, porque se você não tem rentabilidade o suficiente na sua relação de lifetime value, de valor do cliente sobre o custo de aquisição, você não consegue fazer esse investimento infinito, né, de marketing pago. Então, nem todo mundo consegue atingir esse efeito aqui de growth loop de marketing pago, tá? É difícil fazer isso, mas ele existe. E aí existe a versão dele para vendas, né? Que é um vendedor converte parte dos leads em cliente. Esses clientes geram um lucro, a empresa reinveste o lucro contratando mais vendedores e os novos vendedores trabalham para converter mais leads que vão gerar mais lucro para a empresa e assim por diante. Esse aqui também só funciona bem quando você já tem o seu processo de vendas super bem azeitado e o processo de escalação de geração de leads também super bem feito. Então, eu criei alguns exemplos aqui, gente. Eu tenho zero associação com essas empresas. Foi só para ajudar vocês a entender. Peguei alguns casos de empresas que eu uso aqui no Brasil para a gente poder explicar um pouquinho aqui, trazer como exemplo, né, de loop de aquisição.
Então, uma delas é a Culture Rocks, que é uma plataforma para avaliação de desempenho de funcionários, acompanhamento de cultura da empresa e tudo mais. Então, assim, a plataforma estimula você a deixar feedback para membros do time, né? Você só faz sentido usar a plataforma se tiverem pessoas da sua equipe. Então, você vai lá, você escreve o feedback para uma pessoa, essa pessoa é notificada e aí ela entra na plataforma, se inscreve na plataforma e passa a usar e manda feedback para mais pessoas e por aí vai, tá? Então, esse é um exemplo aqui de aquisição viral. A Empíricos, que é uma empresa também aí que faz muito anúncio, para mim, a minha avaliação é que eles têm um loop de aquisição de marketing pago. De novo, eu não conheço ninguém lá, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas você pode ver que, assim, pela quantidade, pelo volume de anúncios, provavelmente você vê um anúncio, acessa a plataforma e acaba assinando um dos relatórios deles, um dos produtos. A empresa faz uma ação que é reinvestir parte desse valor em mais anúncios. Os anúncios são veiculados, atingindo mais usuários. E aí, novos usuários assistem a um anúncio no YouTube, acessam a plataforma, se tornam clientes e por aí vai. Então, eles têm um loop de paid marketing aí, de marketing pago. E um exemplo de aquisição de loop de conteúdo aqui no Brasil é o Reclame Aqui. Né? Então, no Reclame Aqui, você faz uma busca sobre alguma empresa, então eu quero saber se a montadora de carro tal é bacana, eu procuro isso no Google, reclamações, montadora tal, e aí eu vou acessar a plataforma, porque eu vi reviews de outras pessoas falando bem ou mal, e uma parte das taianas que entraram lá vão deixar a opinião dela também sobre outras marcas, vão criar conta, e isso gera mais conteúdo, o Google indexa, e isso traz mais usuário. Então, espero que vocês tenham conseguido entender essa lógica aqui dos Growth Loops. Não é fácil fazer, mas o que eu proponho para vocês, alunos da PUC Paraná, é que vocês parem e pensem um pouco sobre isso, né? Sobre como que a empresa de vocês cresce atualmente e sobre quais loops vocês poderiam desenhar dentro do negócio de vocês. Faz esse exercício que eu acho que é super importante, ajuda a pensar, ajuda você começar a construir essa mentalidade e dependendo, se for uma boa ideia, já leva para o seu time e comecem a discutir como que isso pode ser testado, que é o que a gente vai falar agora, que é sobre o processo de growth hacking, porque não basta ter a ideia, você precisa testar essa ideia antes de colocá-la em prática. Então, falando um pouquinho sobre o processo de growth hacking, ele é muito baseado num conceito que chama Build, Measure, Learn, né? Que é construa, mensure e aprenda. Basicamente, aqui na tela tem o desenho do fluxo, mas você tem ideias que viram código, né? Que é a parte ali do build, e dados para mensurar isso, você aprende, gera mais ideias e tudo mais. Isso é equivalente também a eu crio hipóteses, eu desenho experimentos, modelo experimentos, eu testo e eu gero um insight, tá? Então, isso é uma constante. Quando eu gero insights, isso me gera mais hipóteses, mais experimentos, mais testes e mais insight, tá? Essas imagens aqui são do Steve Blank, que é um autor super conhecido no Vale do Silício também, que fala sobre startups e desenvolvimento de produtos e tudo mais. E aí, o que é isso, gente? Você já deve ter tido na faculdade, lá atrás, se você lembrar, né? O processo de metodologia científica. Ele precisa seguir um processo de metodologia científica para fazer sentido. Aqui tem um desenho fácil de entender do pessoal da Supersonic, que é uma empresa de CRO. Eles fizeram isso aqui para facilitar a nossa vida, explicando o que é o processo de metodologia científica, né? Então, basicamente, eu faço uma observação. Com base nessa observação, isso me gera uma pergunta, né? Por que isso funciona desse jeito? E aí eu formulo hipóteses. Olha, eu acho que tal coisa pode fazer sentido. Só que para eu validar essa hipótese, eu preciso conduzir um experimento. Esse experimento vai me levar ou a aceitar essa hipótese e falar assim, nossa, era isso mesmo que eu achava, ou a rejeitar a hipótese. Se eu rejeitar a hipótese, eu vou voltar para a formulação
de uma nova hipótese, porque eu falo, não era isso, é alguma outra coisa. Então eu tenho aqui que repensar essa hipótese. Isso é um resumo didático do processo de metodologia científica. E aí você fala assim, pô, Thay, mas processo, eu não quero mais processo, né? Pra que eu vou... Nossa, pra que eu vou gastar tempo com isso? Minha empresa é moderna. Eu tô fazendo uma pós-graduação aqui de Big Data e Marketing Intelligence. Eu não quero ficar presa em burocracia. Mas, gente, confia em mim que o processo é importante, tá? E por que o processo é importante? Em primeiro lugar, o crescimento, né, esse growth que a gente conversou lá no começo, que é maravilhoso, que as empresas, nossa, multiplicam os resultados e viram super growers e ganham muito dinheiro, e aí a sua carreira no meio disso é super impulsionada, ele vem da soma de vários crescimentos pequenininhos. Então, assim, quando a gente conta, o Twitter identificou ali que precisa seguir 7 pessoas, ou tal empresa fez tal coisa. Para eles chegarem nisso, gente, eles tiveram vários outros crescimentos, sabe? E não foi só ali o das 7 pessoas a seguir que fez com que eles tivessem esse resultado, tá? Então, é importante a gente saber que o crescimento vem da soma de vários crescimentos menores. Se você olhar esse gráfico que está aí na tela agora, você provavelmente vai se perguntar assim, nossa, o que aconteceu aqui nesse ponto que tem uma quebradinha que a curva começa a subir, né? O que eles fizeram aí? Esse é um slide do Brian Balfour. O que aconteceu com essa empresa nesse momento aí que fez ela pegar essa curva para cima, né? Crescer de uma forma tão acentuada? Só que, na verdade, a vida real não é assim. Não é um hack milagroso que aconteceu naquele momento. As pessoas deveriam se perguntar o que aconteceu nos vários pontos anteriores a essa viradinha e nos vários seguintes. Porque são micro momentos, micro sucessos que levaram essa curva a acontecer. Não foi só ali aquela viradinha. Com certeza não. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lembrar que o crescimento vem da soma de vários crescimentos menores. Tá, mais um motivo para você querer ter um processo. Através do processo, você vai conseguir rodar vários experimentos. E vários experimentos, inclusive, ao mesmo tempo. E isso é super crítico para o sucesso, tá? Por que isso é super crítico para o sucesso? Vocês vão ver aí nesse slide, foi feito um levantamento da growthhackers.com, que é um software para quem trabalha com growth, mas eles também têm comunidade e tal. E eles perguntaram, foi um estudo global até, tá? Eles perguntaram qual era o percentual de experimentos que dava certo para as empresas. E o dar certo, nesse caso, é a hipótese ser validada. Lembra que a gente falou ali, né, do processo? Então, assim, eu tenho uma hipótese que se eu alterar tal coisa ali na minha busca de passagem aérea, eu vou aumentar minha conversão em 20%. Essa é uma hipótese. Então, aí eu faço o experimento para validar ou não essa hipótese. O que eles descobriram, e aí, beleza, se eu validei a hipótese é porque o experimento deu certo, tá? Se a minha hipótese estava errada, o experimento deu errado aqui no conceito dessa pesquisa. 42,7% dos respondentes disseram que entre 25% a 50% dos experimentos foram positivos. Então, assim, quase metade, de 25% a 50% foi positivo. 45% teve menos de 25% dos experimentos dando certo, tá? E aí 11% falaram que tiveram uma taxa de sucesso super alta, de 50% a 75%. Gente, na minha experiência, a taxa de sucesso, ela é, assim, principalmente quando você está começando, ela é muito baixa. Ela vai ser 10% vai dar certo, 20% no máximo vai dar certo. Com o tempo pode ser que isso suba, mas não sobe também muito mais não. Ou seja, muito experimento não vai dar certo, vai jogar fora não, porque você aprendeu, né? Mas não vai ser usado. É esperado que a maior parte dos experimentos falhem, né? E aí, se a gente falou que você precisa ter vários experimentos, você precisa ter vários sucessos, como que você vai fazer isso rodando pouco experimento? Então, vamos pensar aqui, né? Eu fiz uma continha. Se você tem 80% de falha, significa que só 20% tá validando. Se você rodar, e aí pensando nesse número, ou seja, um experimento em cada 5
vai funcionar, né? 20%, então eu tenho aqui 5 tentativas. Um só funcionou, o resto perdi, tá? Então, assim, se eu fizer, tá, e vou rodar aqui um experimento por semana, então, tá bom? Não, tá péssimo. Porque um experimento por semana, esse ano, por exemplo, de 2021, que a gente tá gravando aqui o curso, tem 52 semanas. Se forem um por semana só, com 20% de acerto, tô falando que eu vou ter 10 acertos em um ano. Como que eu faço aquele tanto de coisinha ali de micro sucesso acontecer para gerar crescimento com essa taxa? Não dá. Eu preciso fazer muito mais experimento. Isso é muito pouco, você tem que rodar mais experimento. E aí assim, então tá, e quantos experimentos eu preciso rodar? Quantos você e sua equipe conseguirem estruturar e aguentar? Essa é a realidade. Quanto mais experimento, mais resultado. Dá uma olhada aqui nesses gráficos que eu coloquei na tela. Se vocês perceberem ali, o Twitter aumentou a velocidade de teste deles 20 vezes. E aí, olha como muda a curva. A inicial era ali a vermelha, e aí depois ali marcada em verde é quando a curva super inclina para cima, que é quando eles começaram a testar 20 vezes mais do que eles testavam antes. Olha como os resultados progrediram. A mesma coisa com a growthhackers.com, que é essa comunidade que eu falei, ela foi fundada pelo Sean Ellis. E é dele essas imagens aqui, que também mostra quando eles fizeram aceleraram os testes deles em 10 vezes, olha como o resultado aconteceu. Porque quanto mais teste você fizer, maior a probabilidade de você acertar, né? Sem contar a experiência que você vai ganhando, que fica muito mais fácil fazer as coisas depois. Então, beleza, né? Você já sabe que o crescimento vem da soma de vários crescimentos menores, que através do processo você consegue rodar vários experimentos. E tem mais um ponto, que é com o processo você consegue acumular aprendizado e gerar mais ideias de otimização, tá? Então, Brian Balfour fala a seguinte frase: cada experimento produz aprendizados. Esses aprendizados se acumulam ao longo do tempo, construindo a base de conhecimento sobre seu usuário, seu produto e seus canais. Quanto mais profundo for o seu conhecimento sobre essas três coisas, usuário, produto e canais, maior vai ser a probabilidade de você realizar um experimento bem-sucedido, que leva a crescimento. Então aqui também tem um loop, né? A roda também se retroalimenta, tá? E tem mais um ponto sobre o processo, gente, que é onde a mágica acontece. É rodando os experimentos, é fazendo esse processo que vai vir o resultado. E mais importante ainda, é a parte que ninguém quer fazer. A gente quer só o resultado, a gente só quer o crescimento, mas a gente não quer seguir esses processos, essas coisas, tá? Tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, que é, se você só aprende os hacks, se você só aprende os truques, se você só aprende o que os outros já fizeram, você não vai conseguir criar algo novo. E o seu resultado vai ser muito menor, porque você vai ver depois que todo mundo já viu, que todo mundo já fez. Quando você sabe o processo, você consegue gerar novas ideias e fazer a inovação realmente acontecer. Então, como que é o processo de growth? Né? São 5 etapas principais para você conseguir passar pelo processo. A primeira é definir a sua one metric that matters, né? A gente já conversou sobre ela, como você chega nela. Aí, uma vez que você sabe qual é essa métrica importante para o seu negócio no momento, a métrica importante estratégica para o seu negócio, você gera ideias, várias ideias. Aí você modela o experimento, você desenha como esse experimento vai acontecer. Você prioriza e executa os experimentos, porque você tem que priorizar, porque você vai ter vários experimentos lá modelados. Aí você tem que falar assim, pô, qual deles é o melhor para eu fazer agora? Qual que eu acredito que tem mais potencial? Porque os recursos são sempre limitados. E aí depois você analisa os resultados e repete, tá? Então, vamos começar ali pela define a sua One Metric That Matters. A gente aprendeu o framework e aí você precisa responder essa pergunta, né? Qual que é a sua métrica alavanca nesse momento? Uma forma, a gente mostrou o quadrinho, né, para vocês fazerem o exercício, mas uma forma de você achar essa métrica importante é analisar os seus funis em geral e os resultados que você está tendo. Identificar os principais gargalos ali. Então, você pode olhar os funis, por exemplo, dos melhores clientes. Né? O que seus melhores clientes têm em comum? Como que eles caminham no funil? E dos piores clientes também. O que os piores têm em comum? E você pode avaliar ali.
E aí você identifica os gargalos e as oportunidades e você pode responder assim, pô, qual é a métrica que me ajuda a melhorar esse gargalo aqui de forma desproporcional? Ou acelerar isso aqui que está indo bem de forma desproporcional? Ou qual é a métrica que se eu melhorar, vai ter mais potencial de gerar resultado? Lembra sempre, gente, de olhar as etapas que não são ali só de aquisição e compra, né? Mas de pós-venda também, o quanto de retenção você está tendo, o quanto de recompra, o quanto de indicação, porque os maiores problemas e oportunidades podem estar nessas outras etapas do funil, tá? Lembra que o growth tem essa visão muito mais holística. Então, beleza, com isso tudo você conseguiu definir sua One Metric That Matters. A gente vai para o passo 2, que é gerar ideias, né? Primeira coisa super importante é que você vai gerar ideias alinhadas com essa métrica. Então, se você tem uma métrica que é. Eu estava falando ali, né, de aumentar para 4 vezes por ano a compra dos meus clientes de passagem aérea na Max Milhas. Eu preciso gerar ideias que estejam ligadas a isso. A minha ideia não vai ser sobre reduzir custo de aquisição. A minha ideia não vai ser sobre trazer mais gente para dentro. A minha ideia vai ser sobre como eu acelero esse processo das pessoas comprarem 4 passagens por ano no meu negócio. E aí você pode ter várias fontes de inspiração, de ideias, né? Você pode pesquisar online, você pode se inspirar em ferramentas que existem no mercado, você pode fazer brainstorming com o seu time e você pode fazer pesquisa e observação de clientes, perguntas para os clientes, pesquisas tanto quanti quanto quali, para avaliar como que seus clientes consomem, o que é importante para eles. Então, aqui exemplos de busca, né, de pesquisa online. Eu posso procurar aqui, por exemplo, lista de retention hacks, se a minha One Metric That Matters está em retenção, ou acquisition hacks list, só para eu ir me inspirando, vendo o que outras empresas já fizeram. E, gente, não tem nenhum problema começar copiando, tá? Quando a gente está no começo, aprendendo, você tem que copiar com bom senso, adaptando isso primeiro para sua Metric That Matters, então tem que ter esse alinhamento, e para o seu tipo de negócio. Mas não tem problema copiar e fazer uma adaptação disso para o seu negócio, tá? Então, outra forma de pesquisar online é ver em comunidades de growth, o que outras empresas fizeram. Então, tem a growthhackers.com, tem a própria plataforma da Growth Leaders Academy, onde tem fórum de discussão, as pessoas se ajudam, então você consegue se inspirar no que outras empresas estão fazendo.